Bom dia! Estamos aqui hoje, provavelmente, para encerrar o texto Desobedecer, de Frederic Gros. Desde já, é bom que as pessoas procurem ortodoxia, que é o próximo texto de Chesterton. Bem-humorado esse autor, e custa um pouco perceber, mas depois a gente percebe. Se alguém quer conhecer alguma coisa mais de Chesterton, na TV Cultura, Padre Brown, que é um programa que fala de um padre que era mais adiantado na investigação da polícia. E foi Chesterton que escreveu o texto, não é? E é muito interessante, vamos dizer, é um humor inglês, muito sutil. Padre Brown, certo? Muito bem, mas isto na próxima. E seria interessante que, tendo o texto, começassem a leitura, porque não é uma proposta de uma teoria tão definida como temos visto nestes textos que estudamos. Mas é uma linguagem de jornalista respondendo questões que lhe propuseram. Mas vale a pena. E nós hoje vamos continuar. Aí estávamos por volta da página 176 e o tópico do livro A Obrigação Ética, para que não nos percamos. Falando da obediência política, eu me obrigo, eu comando a mim mesmo e me obrigo a obedecer. Este é um obedecer comprometido. A obediência política é voluntária, designa uma ativação da vontade. Impossível encontrar entre os gregos o enunciado como não sou responsável, pois eu só obedecia. No período grego, esse pensamento era inconcebível, porque para os gregos a responsabilidade estava sempre lá, certo? Mas eu assumo voluntariamente, então eu sou responsável. De um lado, a nossa obrigação, que vai propor um consentimento, é a política por excelência da instituição da partilha entre a autoridade pública e a massa dos cidadãos, usando termos de Hobbes. E esses cidadãos que abandonam o direito natural e se resignam a obedecer para obter segurança. A obrigação política em Aristóteles não é instituinte. Quer dizer, não é alguma coisa que obriga. É o que vem de dentro. Por quê? Para aquele período, eu me obrigo a obedecer a um outro que é meu igual. Então, a autoridade é a autoridade de um igual. Por um acaso, ele chegou a ser autoridade. Ele não vê nos outros pessoas que sejam inferiores, mas iguais. E age de tal maneira que a liberdade mova a todos a construírem essa sociedade democrática. O que Platão denomina justiça é o superior comandar o inferior, mas superior e inferior não no sentido de hoje. Ele era superior só porque estava comandando, mas ele não se sentia superior aos outros, e sim igual aos outros. Mas ele comandava. E sem alguém que comanda, não é possível que a sociedade vença o caos. É preciso que cada coisa em mim se mantenha no seu lugar.
o que há em mim de mais elevado, dirija. Há uma formulação de um autor italiano, Lorenzo Milani, por um acaso um padre italiano, que tinha se dedicado à educação dos mais carentes numa escola e foi processado por ter defendido publicamente o princípio de objeção de consciência. O julgamento não se concluiu porque ele morreu. Nunca se deve desprezar, escrevia ele, aqueles que estão embaixo. É preciso desprezar sempre aqueles que visam baixo. Visar baixo é deixar a ambição medíocre pulular, ceder à facilidade, deixar o vulgar e inflar, e o magnânimo diminuir. Desarmonia não está no seu lugar, nada está no seu lugar, as hierarquias são invertidas. Quer dizer, numa inversão de hierarquia, desordem, e de fato não se constrói uma sociedade humana humanamente. O comportamento devasso, a conduta injusta, se pagam com a quebra da harmonia. A amizade consigo mesmo é que é rompida. Cometer um crime, diz Arendt, é aceitar viver o resto da vida em companhia de um assassino, por exemplo. E o assassino sou eu mesmo. Eu não posso admitir esta convivência insuportável. Aí, citando Ricardo III, de Shakespeare, ele vai comentar a ilusão. É uma ilusão. Ou melhor, a solidão é uma ilusão. Só há consciência de si no diálogo de si consigo mesmo. Por que ele está dizendo isso? Se houvesse solidão, eu estou sozinho. Então ninguém me julga. Mas eu não estou sozinho. Eu estou comigo mesmo. Então nunca estou sozinho. Quer dizer, eu me vejo como outro diante de mim. Daí que eu não posso, de forma nenhuma, me eximir da minha responsabilidade. Fugindo da responsabilidade. Quer dizer, então o que eu faria? Eu agiria errado e fugiria do que eu devo viver. Justificar quer dizer tornar justo o que não é justo. Eu não posso justificar neste sentido. Quer dizer, alguma coisa não é justa na minha atitude, mas eu justifico ou por impunidade, ou porque eu escondi o que eu pratiquei. Então eu justifico por algum juízo iníquo. Posso me convencer que é moralmente necessário matar, massacrar, por alguma justificativa, aí usando justificar, seja o que for, o bem da história, a justiça do proletariado, o advento da raça pura e aí os totalitarismos todos, que justificaram, quer dizer, o ato não era justo, mas quiseram fazê-lo justo em vista de um argumento que não tinha valor. Outra questão, você está disposto a viver para sempre com o assassino? É pelo cuidado de si que nos impedimos de cometer abominações, porque eu não estou disposto a esta convivência comigo mesmo. Não é possível que eu construa essa convivência e conviva para a destruição daquilo que a minha vida me propõe. O que nos faz desobedecer é, então, a construção tenaz de nossas inquietações éticas. Quer dizer, se eu for capaz de me inquietar com aquilo que está sendo proposto na sociedade, aí eu vou ser capaz de desobedecer, mas
sempre no sentido de buscar o bem. É uma construção, é uma arte que eu vou ter que viver, para que assim a minha vida manifeste o que é justo. Compreendemos, então, que para encontrar um remédio para a tentação totalitária, para pensar as condições da resistência ao superpoder, tanto Foucault como Arendt se deixam ambos convocar por Sócrates e por Kant. Sócrates, o exame dialético interminável do cuidado de si. E Kant, a coragem da verdade do pensamento que julga. Temos sempre que estar neste questionamento e neste juízo, para que haja convivência conosco mesmos. O princípio da responsabilidade indelegável, que vimos em outro autor há pouco. Ninguém pode pensar em meu lugar. Ninguém pode responder em meu lugar. Então eu só posso responder justamente. É a essência das revoluções quando cada um se recusa a deixar a outro a própria capacidade de supressão para restaurar uma justiça, quando cada um se descobre insubstituível. Quer dizer, não pode haver revolução se não for desse princípio. Eu não delego o que eu tenho que viver. No juízo de Eichmann, o nazista, porque ele quis delegar para outros a sua responsabilidade, que é uma tendência humana de quem foge da responsabilidade. A experiência da impossibilidade de delegar a outros o cuidado do mundo é uma experiência que nós devemos fazer e passamos a responsabilidade sem limites. Até que ponto desobedecer é responsável? Ser responsável é compor com o real e renunciar sonhos. Não é responsável quem vive de sonho. E se eu vivo de sonho, como é que eu construo uma vida responsável? Compor com o real. Isto é viver na responsabilidade. Pensamento de Maquiavel, Hegel, Weber. Mas quero evocar aqui, diz ele, outra figura da responsabilidade. A responsabilidade ilimitada, composta de diversas responsabilidades. Primeiro, responsabilidade integral, aquela que a imagem da balança pode representar bem, que chega um momento em que toda a minha vida vai ser pesada diante de mim, avaliada, e é a responsabilidade perante um outro que me julga. Esse outro pode ser até eu mesmo, mas ele julga. E nesse juízo eu não posso fugir. Tudo será retido contra nós, porque nada fica escondido. É a primeira parte dessa responsabilidade ilimitada. A segunda, a responsabilidade absoluta do acontecimento, o que depende absolutamente da minha responsabilidade. Em compensação, é o sentido que darei ao que me ocorre. Sou eu absolutamente que decido. E o pequeno discurso que dá sentido ao acontecimento, cabe a mim formatá-lo. Que infortúnio repentino, se abate sobre mim, exclama o indivíduo não preparado. Quer dizer, ele não assume a responsabilidade, ele vai dizer, foi um infortúnio. Quer dizer, eu não provoquei, foi um acontecimento, certo? O sábio vai dizer, veja só, eu estou pronto, eu assumo, não é? A terceira figura é da responsabilidade infinita.
responsabilidade pelo outro. Um autor, Levinas. A responsabilidade de proteger é outra coisa. Uma inversão de papéis, o outro, a partir do seu sofrimento no mundo, e a sua fragilidade, o outro carente, desarmado, ele que me comanda. Por quê? Porque diante da necessidade do outro, uma responsabilidade se impõe a mim. E eu não posso fugir dela. Certo? Então, essas três compõem a responsabilidade, como ele diz aqui, ilimitada. A minha força, a minha superioridade são a alavanca de uma obrigação infinita com o outro. Quer dizer, eu posso? Então eu assumo a responsabilidade. A última figura para compor tudo isso, a responsabilidade global. Solidários das injustiças produzidas por todo lado. Impossível ficar indiferente. Recorrer a uma neutralidade soberana. Isso não me interessa, não é problema meu. Nada disso. Diante da responsabilidade global, de alguma maneira, eu tenho responsabilidade. Essa responsabilidade é ilimitada, não é? Está acontecendo alguma coisa? Eu tenho responsabilidade. De alguma maneira. De alguma maneira eu tenho que estar pronto para agir. Recorrer a uma neutralidade, dizendo não é problema meu, foge da responsabilidade. Não é a certeza de que, no fundo, cada um traz em si a responsabilidade do mundo. Sartre vai dizer, não é, que alimentou, por meio das suas teses, o conceito da responsabilidade global, quando ele diz o próprio da realidade humana é ser sem desculpa. Realmente não temos desculpa. Estamos diante daquele imperativo, não temos desculpa. Nós não podemos fugir. A neutralidade também é uma escolha. É cumplicidade passiva. É preciso, então, reunir as 4 determinações da responsabilidade, que vai ser sem limites, então, e encontrar o que as perpassa. 2 elos que unem tudo isto. Primeiro, a imagem do fardo. Quer dizer, há um fardo de responsabilidade sobre mim, sobre todos. E o segundo elo, ao mesmo tempo que eu faço experiência do encargo desse fardo, faço da responsabilidade de me desfazer dele, agindo. Eu não fujo, eu assumo, não é? Citando, provavelmente, um escritor polonês, Jankelewicz. Dizer-me, enfim, que sou responsável pelas iniquidades do mundo, seu eterno cúmplice, desde que não invista toda a minha energia a combatê-las e denunciá-las. Mas quem disse que a filosofia nos devia ajudar a viver? Porque a filosofia vai ser sempre o lugar de uma verdade impossível, ao risco de enlouquecer. Certo? A filosofia não é a ciência do que me justifica, mas é a ciência do que me integra e que me faz participar, citando inúmeros autores, Sartre, Epiteto, Santo Agostinho, Kant, Levinas. Não são filósofos de bom conselho. É por meio deles que a vida moral adquire sentido. A responsabilidade é responder, diante de tudo, presente. Estou aqui. As experiências dessa responsabilidade suscitam estratégias de desvio. Aí surge tentação de obediência. E, de modo geral, tentação de apelar para os outros.
outro é responsável. Isto é tentação, porque desviamos. A filosofia não nos propõe desviar. Dostoiévski vai colocar da seguinte maneira nos irmãos Karamazov: somos todos responsáveis, e eu mais do que o outro. E invocando os outros, eu corro o risco de diluir a minha responsabilidade. Os sujeitos da responsabilidade não se somam. Se somassem, o que aconteceria? A responsabilidade seria dividida. 1000 são responsáveis. Se eu não fiz, é 1/1000 só. Mas a responsabilidade não é somada. A responsabilidade é minha. Eu não posso dividir, certo? Então eu não posso cair nessa tentação. É sempre culpa dos outros. Então aí vai se dizer o quê? Pela educação que eu recebi, pelo mau humor geral que me levou a isto. Ou foi sorte, não é? Epiteto vai ainda insistir. A cortina dos outros. Cada um mastiga as cinzas da sua recriminação. Não é culpa minha, não tive sorte. Eu sou vítima, não é? Isso é má fé. Se em compensação nos pede um engajamento firme, um outro poderia fazer em meu lugar. E até que eu poderia pensar assim: a alguém foi proposta uma responsabilidade. Isso em tudo. Faça isto, assuma isto. E um vai dizer: mas tem gente que faria melhor do que eu. E essa desculpa é tristíssima. Alguém faz melhor do que eu. Mas a responsabilidade é sua. Como vai deixar que a sua responsabilidade passe? Nada disso. Ela não passa. Então assuma a sua responsabilidade. Eu não posso delegar, não é? A estratégia aqui da boa consciência. Não posso censurar-me de nada, eu tinha ordens. Além disso, outro faria melhor. Então, que diferença faz? Não é? Deveria fazer toda a diferença para mim, não é? Citando Claude Etterly, que faz do pequeno esquadrão de pilotos, aí ele cita na guerra, em 45, romance, e baseado numa situação real. Foi escolhido um piloto que foi para Hiroshima, mas ele não foi para soltar a bomba. Ele foi na frente, com um avião de reconhecimento atmosférico, para transmitir para o que vinha atrás com a bomba: o tempo está perfeito, é agora. Ele foi na frente e transmitiu. E o outro soltou a bomba. Bom, ele e os outros voltaram como heróis de guerra. A guerra acabou por conta disso. Não é? Dezenas, milhares de mortos naquela ocasião. E voltando para os Estados Unidos, ele começou a ter depressão, porque ele tinha diante de si mortos, milhares. E começou, vamos dizer, a ter uma situação de quase loucura, não é? Ele não podia ser apresentado assim, porque seria contrariar o estímulo para o heroísmo. Então, no fim, ele foi internado por causa do distúrbio. E vem as seguintes observações. Etterly não consegue se ver desresponsável pelos mortos de Hiroshima. Gunther Anders
o primeiro marido de Hannah Arendt, filósofo da catástrofe técnica, toma conhecimento dessa história, perturbado em ver este homem como um mártir, símbolo de uma época. A grandeza deste homem seria aceitar sobre si a violência da sua responsabilidade e manifestar lucidamente à luz do dia a sua culpa. No momento em que ele aceita se reconhecer responsável, então é declarado louco e internado. Ele não podia reconhecer, certo? Ia contra uma vontade, certamente política, etc. Ele poderia ter dito para si mesmo: a história não se sustenta. Outro teria feito isso no meu lugar, se eu tivesse me recusado. E ele teria podido se recusar. Mas ele não recusou, ele foi. É a responsabilidade assumida, não é? Então, teria sido o quê? Grande coisa. Exceto que era eu. Aí não tem como fugir, não é? Aí surge o indelegável. Esse eu que desobedece, não é? Finalmente, pensar, desobedecer, remetendo à República Grega. Volta a Platão. Tudo começa na República de Platão, uma noite de festa. Preciso imaginar a noite de festa da República. Procissões, danças, cerimônias, cantos, típico da sociedade de Atenas. Guirlandas de flores enfeitando, luzes, corpos, templos decorados. E Sócrates sai de lá cansado e sorridente. Qual é o pensamento dele? Voltar para casa. Tudo isso é cansativo. E Sócrates não se apegava à aparência dessas coisas. Mas a festa, o que é? Prazer de estar junto. Mas outros vêm e insistem. E ele então vai para a casa de um deles, não é? E para Sócrates, tudo deve ser passível de interrogação, não é? Será preciso refazer o mundo diante de Sócrates. Ele queria ir embora dormir, mas não. Ele é calorosamente instalado, gentilmente forçado. Ele está entrando em uma bela residência para terminar a noite com amigos. O proprietário que o convida, Céfalo. Ancião, doce, afável, ele não podia recusar, não é? E o ancião se apresenta como homem que estava vivendo bem, uma vida justa. Por quê? Porque ele dizia, tinha pago as contas, não devia nada para ninguém, tinha bens, tinha amigos, estava ali com a casa cheia, em festa, não é? E Céfalo se faz de sábio diante de Sócrates e faz esse elogio da velhice. Sócrates replica: tua riqueza, por um acaso, vai te ajudar na velhice? Graças à fortuna, pude permanecer justo até o fim. É a resposta, não é? Não dever nada, então, seria uma justiça bem vivida. Grande coisa. Sócrates vai, diante disto, desconsiderar. Aí vem, assim que Céfalo sai, outro. O outro vai replicar diante desses pensamentos. Aí ele cita
o velho pensamento. Justo é devolver a cada um o que é seu. Uma definição de justiça que nós aprendemos em qualquer curso de justiça, certo? A justiça é dar ao outro o que lhe é devido, não é? Justiça puramente legal. Entra na discussão o filho de Céfalo, Polemarco. Tem caráter, é jovem e vai entender que essa justiça seria fazer todo o bem possível aos amigos. E aos inimigos, nada. Não lhe deixa passar nada, cobra tudo. Então vamos medir justiça por o quê? Pelo poder, certo? Eu posso, então eu faço bem para os amigos e eu prejudico os inimigos. Não é? Justiça não se faz, já seria difícil exercê-la. Quanto mais dar justiça como se dá razão. Sócrates, com as perguntas, gira em torno do jovem e vai fazendo girar sua cabeça. Hesita, mas basta. Como o leão na arena. Entra na discussão, Trasímaco. Quer que eu te diga o que é justiça? Justiça vai ser o quê? Interesse do mais forte, travestido em interesse comum. Justiça, apenas justificação. Se não fores tu, então é teu irmão. Certo? Sócrates não se deixa levar por isso, não é? Cada um só busca o próprio proveito, basta olhar em redor, diz Trasímaco. Não é? Quer dizer, isto é a justiça do mundo. Cada um faça o que lhe é possível. E, mesmo que roube, desde que outros não percebam. Não é? Olha um pouco, dizia, o homem político, assim que chega no poder, esquece as promessas e só pensa em aumentar o poder. Coisa velha, 400 a.C. Sócrates, entretanto, quer aceitar as coisas como elas são, um olhar para a realidade. A partir do momento em que queremos fazer bem as coisas, nós as fazemos para os outros. Vemos por todo lado acordos, entendimentos. A justiça não consiste em pagar dívidas, não consiste em amar os amigos e odiar os inimigos, e nem mesmo consiste nesse guizo que ressoa oco na mão dos poderosos. É outra coisa, sem dúvida, mas como viver? Então é citado Glauco, outro grego, não é? Quer dizer, cometer injustiça beneficia, sofrê-la é um dano. Quer dizer, agir mal pode dar proveito. E ser injustiçado é dano. Então, que justiça é essa? Não é? O que nos torna justos? O medo do castigo, diz ele. Aí está toda a justiça, conclui Glauco e Adimanto também. Uma coerção aceita. E aí entra uma história, um mito. O anel de Gige. Que mito é este? O homem encontrou um anel e descobriu que o anel tinha um poder extraordinário. O anel tinha um engaste na frente e se ele virasse o anel para dentro da mão, ele se tornaria invisível. E aí, diante das más ações, este que descobriu o anel, Gige, poderia fazer o que quisesse, porque ele se tornava invisível.
E como é que vai acontecer na vida dele se ele pode fazer o que quer? E aí o pensamento, claro, é para quem está ouvindo. Se fizéssemos o que bem entendêssemos, e ainda assim pudéssemos nos conservar impunes totalmente, restaria finalmente alguém que nos vê, dizia Sócrates. Eu me vejo. Então eu posso me colocar diante da minha consciência. O mito é para dizer, as pessoas talvez sejam justas, porque estão sendo vistas. Aliás, é a situação do ser humano, não é? O ser humano custa aprender o amor à justiça, para que haja não porque o outro vê, mas haja porque de fato ele tem convicção da justiça, não é? Mas ele propõe o mito para que todos descubram: não, eu estou diante de mim, eu não posso fugir de mim. Eu não seria justo se eu fugisse de mim, não? Edifiquemos então o pensamento de uma cidade justa, onde cada um faz a sua parte, não é? É uma experiência do pensamento em conjunto. Ao fim de nossos diálogos, saberemos como viver. Homens frágeis se reúnem, formando comunidades de ajuda. Façamos entrar em nosso plano de cidade o luxo supérfluo. E o luxo e o supérfluo têm esta propriedade, que gera naquele que busca uma insatisfação de que nunca é suficiente, não é? E como pode se construir uma sociedade se ela é baseada nisto, de buscar uma cidade, uma polis, certo? Sociedade que constrói esse tipo de coisa e não constrói aquilo que de fato é justo, não é? Então ele vai passar daí para tratar do que é educação, fazer entrar na alma belas histórias. Para quê? Para que as pessoas descubram o que de fato é justo e que pode construir a vida, certo? E se é justo, eu obedeço a mim. E pode ser que seja transgressor em relação àquilo que há de fora. Aí desobedeço. Mas essa desobediência é justa e necessária. Temos 3 classes de homens, vai dizer. Por conseguinte, 3 virtudes: temperança, coragem e sabedoria. Não é? 3 classes de homens: guerreiros e trabalhadores e os sóbrios e rústicos. Os guerreiros, cuja virtude é a temperança, ou melhor, os trabalhadores, cuja virtude é a temperança, os guerreiros, a virtude é a coragem, e os rústicos e sóbrios, a sabedoria. 3 dimensões da vida, de acordo com isto: alimentar-se, lutar e pensar. Que nós devemos buscar, não é? A justiça é o princípio dessa composição. Cabe a cada um se manter no seu lugar. Quer dizer, não numa situação contra a sua vontade, mas a cada um porque ele descobriu isto e vai se manter no seu lugar, porque é isto que ele deve viver. O homem injusto perdeu o seu companheiro mais íntimo, ele próprio. E daí vem outro mito, o mito dos pacotes pequenos. Sócrates vai então propor a última história, que antes de vir a este mundo,
para nascer ou para renascer, cada um passa por um vale onde tem muitos pacotes pequenos. É o pacote da vida de cada um. Ele deve escolher. Há um pacote da vida austera, do filósofo, do camponês, milhões de pacotes. A decisão se faz sobretudo no aspecto externo. Deus é inocente, diz Platão. Ele escolhe, mas depois que escolhe, a alma do bebê engole um gole do rio do esquecimento. Ele tem consigo, mas esqueceu o que escolheu. Certo? A primeira lição desse mito: esquecemos muito rapidamente que a nossa existência é nossa, não é do outro. Escolho, não é? Pode ser que eu esqueça, mas eu não posso esquecer. Eu escolho. A escolha do nosso pacote de vida é o eterno presente, quer dizer, o hoje, não é? Nunca é cedo demais para ser livre, nem tarde demais para fazer a coisa certa, não é? E se eu escolho o que eu não posso escolher? O que eu não devo escolher? Vamos supor que eu escolhi uma carreira para a minha vida, mas essa carreira não é compatível com a vida que eu vivo, por muitos motivos. Por uma incapacidade que eu tenho, porque não é da minha índole, mas eu me vejo a lutar e a ser infeliz pelo caminho que eu escolhi. E esqueço que eu escolhi. E a questão é que se eu escolhi, eu também posso escolher outra coisa. Entende? E posso buscar o rumo da minha vida. Não posso me perder nisto, pois não. Não é porque eu escolhi que eu tenho que arcar com aquela consequência pro resto da minha vida. Eu posso escolher. Mas eu sou responsável pela escolha. Se eu escolhi, eu tenho que viver sempre nisto? Não, se eu escolhi, eu posso escolher outra coisa, desde que a circunstância permita. Eu escolhi, por exemplo, a família, e construo uma família. E depois de um certo tempo eu me canso da família, mas daí eu fujo da responsabilidade. Não, eu escolhi, não perca essa memória. Escolhi, vá adiante. Não é verdade? E a conclusão de tudo isto, pensar o que é se desobedecer. Nossa certeza, se eu desobedeço, nosso conforto, nossos hábitos, se nos desobedecermos, é para não sermos traidores de nós mesmos. Tudo isto foi o que Frederic Gros quis nos ensinar de uma maneira maravilhosa. A humanidade é o que fundamentalmente nos desloca em relação a nós mesmos. Fugir de si acaba em desumanidade. Pois não. E quando a gente escolhe uma vocação e depois eu tenho que arcar com as consequências da minha vocação? Se eu assumir, eu tenho que arcar com ela. Se é uma questão de vocação, eu tenho que arcar com a minha escolha? Claro que tenho que arcar com a minha escolha. Certo? Eu escolhi. Se estou em tempo de até mudar de rumo, posso mudar de rumo, mas é o meu discernimento que vai mostrar, não é? Escolhi, então eu escolhi para a minha vida e levo adiante. Não haveria nada que subsistisse se esse princípio não fosse levado em conta, não é? Cabe essa frase assim, eu escolhi,
Então agora resolva os seus problemas e vá adiante. Isto. Eu escolhi de fato. Então eu levo adiante. Posso não ser o perfeito, posso não fazer tudo, mas eu escolhi e levo adiante. Bem, que todos façam bom proveito destes bons pensamentos. Agora nós vamos entrar neste mundo, que é a ortodoxia. Mas isto para a próxima semana. Bom, até mais, se Deus quiser.